Esse é o segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio com o Paulo Roberto Zittloff. Paulo, vamos falar agora sobre a época que tu desempenhou a função de procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Começou lá em Caxias, depois foi para Porto Alegre. Como é que foi essa passagem? Na verdade, comecei em Passo Fundo, depois eu tive um breve espaço de tempo em Pelotas, depois eu fui ser coordenador da nossa regional lá em Caxias do Sul. Certo. Fui a Porto Alegre e depois eu ocupei umas outras funções lá, fui coordenador da Procuradoria do Interior, que é a procuradoria que coordena as 19 regionais do Estado. Depois fui ser coordenador da assessoria jurídica da Secretaria de Segurança. Aí fui convidado e aceitei, fui superintendente de serviço penitenciário, depois saí, fui coordenador da Secretaria de Cultura. E depois fui também ser agente setorial, que a gente chama na PGE, né? Que é um procurador deslocado para secretarias. Fui coordenador da assessoria jurídica da Secretaria do Planejamento. Também fui conselheiro do Conselho Superior da PGE dois mandatos. Um eu fui eleito, outro eu fui reconduzido e também fui conselheiro penitenciário. Certo. Bom, e essa tua fase aí na superintendência da SUSEP foi uma fase complicada, né? Como é que tu pode contar pra gente? Se é possível, externar um pouquinho pra gente. Do ponto de vista pessoal, só vou falar que as outras questões, obviamente, que não vou fazer nenhuma referência. Perfeito. Mas do ponto de vista pessoal, foi uma coisa extremamente desgastante, né? Porque se trabalha 15, 16, 17 horas por dia, com muito sacrifício em relação à família e privações de estar junto com a família e muito trabalho e lá na superintendência, lá na SUSEP, não se mata um leão por dia, se mata um leão por hora, né? E as coisas se avolumam e é muito desgastante, não se tem fim de semana. Na ocasião também eu andava com segurança. Chegasse a ser ameaçado? Tem uma caixa lá que eu colecionei até mas isso aí faz parte da função. As pessoas que aceitam essa função têm que desempenhar isso aí com uma certa normalidade. Assim, mas é uma coisa um pouco meio constrangedora tu andar com segurança, tua família com segurança, a tua casa também, vigiada. Tivesse trocado de celular várias vezes, né? Sem dúvida, isso aí acontecia muito. Agora, do ponto de vista pessoal, o desgaste era esse, dormia pouco, 2 horas, 3 horas por dia, não se tinha fim de semana. E eu tenho, não sei se é um defeito ou uma virtude, que talvez seja a minha maior virtude e o meu maior defeito ao mesmo tempo, uma coisa paradoxal. Claro. É que eu sempre fui um cara muito centralizador, né? Sim. Sempre nos cargos de direção que eu ocupei, eu sempre quis estar informado de tudo e sempre participar de todas as decisões. Podia ser a mínima decisão em qualquer lugar, eu queria estar informado, sempre participando. Então isso demanda muito. Essa questão de delegar as funções, eu delegava, mas controlava muito, né? E quem tem esse tipo de comportamento acaba sofrendo um desgaste muito maior. Bom, mas isso é um estilo pessoal, né? Certo. Bom, e a doença, né? Como é que foi a tua receptividade, a primeira vez que tu recebeu a informação que tu estava com mal de Parkinson? Na verdade, a questão toda que eu tive que trabalhar não é a doença em si. A doença a gente tem que enfrentar porque ela ocorre. A coisa que eu mais tive que lidar é com o fato de me tornar inativo de um momento para o outro sem me preparar, porque as pessoas se preparam para a sua atividade. E eu quando vi, a coisa aconteceu. Olha, não tem mais condições, tal, até uma série de questões, até de preservação da minha própria instituição, que é uma pessoa em estado de saúde já debilitado. E eu não tive muito tempo para fazer isso, até quando eu recebi a informação, fui comunicado pelo procurador-geral. Olha, nós recebemos agora o laudo da perícia, agradecer o colega. Aí eu cheguei em casa e
eu estava em casa, aliás, eu saí e entrei, quebrei várias coisas lá, e aí a minha esposa, tentando me confortar, né, ela viu vários copos quebrados, ela disse assim, pô, mas tinha que ser logo no meu conjunto, não podia ser os de requeijão e tal, e aí, mas ela fez isso para tentar me retirar daquele processo, né, aí eu olhei para ela, comecei a rir, e aí depois chorei, e disse, vamos embora, e a vida é assim mesmo, e a gente tem que enfrentar isso aí tudo com bom humor, e as pessoas que têm uma determinada dificuldade têm que enfrentar assim, com valentia, com galhardia e com bom humor, né? Aliás, a família tem sido um alicerce fundamental para ti, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Minha filha, Bárbara, tua filhada, minha esposa, eu sou casado com ela já há 22 anos, que sempre foi minha companheira. Chegou a fazer uma tatuagem, né? Em homenagem a ela. Fiz uma tatuagem. Não vou mostrar porque tá frio, né? Tá certo. Que é uma pessoa que eu amo muito e que me dá muito apoio. E é fundamental, né? Isso é... Aliás, eu sempre, todas as funções que eu ocupei, eu sempre consultei ela. Inclusive, quando eu fui convidado a dar um passo a mais lá na Secretaria de Segurança, eu a consultei, porque a questão da vaidade, nesses momentos, ela aparece muito, e ela disse, não, acho bom ter a preservação da família, e eu optei, na ocasião, pela minha família, né? Embora aquele convite tivesse sido muito importante para a minha carreira, né? Olhando daquilo que eu achava que era importante naquele momento, porque hoje, se eu rever para trás, não é importante, porque eu sempre digo que o homem que eu fui morreu quando foi publicado no Diário Oficial o meu ato de inativação, e aí eu passei a tentar, dentro daquilo que me resta, fazer outras coisas, que é escrever, bom humor, contar as coisas, escrever as crônicas, aí, escrevo também lá para o Progresso, tudo sempre com um pouco de bom humor, né? Para enfrentar a vida com bom humor, que a gente tem que enfrentar, né? Bom, se pudesse fazer um resumo de como se dá esse livro que tu está lançando, Beto, como é que faria esse livro, ele é todo... Na verdade, ele está pronto, né? Eu só estou vendo algumas coisas aí de editoria, de lançamento, que é aquela questão do perfeccionismo, né? Qual vai ser o título do livro? As histórias do Valente Treme-Treme, né? Certo. Que é o personagem da qual o Instituto deve estar na cara o porquê, né? Mas é uma história bastante recente essa, né? Não, na verdade conta coisas da nossa época. Sim. Que eu sempre brinco, né? Que uma das grandes coisas que a doença me deu é que eu consigo, às vezes eu não consigo me recordar de coisas de 5 minutos atrás, mas de 40 anos eu me recordo. Certo. Porque logo quando eu comecei a ficar doente lá em Porto Alegre, um dia eu fui para casa e a minha esposa me telefonou, onde é que tu tá? Eu estou em casa. Mas qual casa? Não, estou aqui tentando abrir o portão e não abre. Onde é que tu tá? Estou aqui no Guaraxapão, mas nós moramos 5 anos mais aí, então, essas coisas assim, mas eu me lembro de várias coisas que a gente fez aqui. E tá dando isso. Agora, é também uma forma de encarar a doença e de como eu vejo isso, e conto coisas que passei, mas tudo dentro de um contexto de bom humor, né? Que é a marca que eu costumo dizer que eu não falo mais sobre coisas sérias. As coisas sérias eu falava antes. Claro. Ou agora eu falo sobre coisas sérias, mas de uma forma bem humorada, né? Que é isso que eu pretendo, né? Eu tento passar, né? Quando escrevo, né? Certo. Bom, Paulo Roberto, em relação ao atual estágio do governo do estado, né? Tu és uma das pessoas, uma das vítimas, entre aspas, né? Das que estão recebendo parceladamente seus salários do governo do estado. Como é que tu vê aí? Tu achas que José Ivo Sartório não estava preparado para assumir o cargo de governador? Ou tu acha que é uma contingência natural, que ele pegou um pepino e está tentando descascar esse pepino? Sobre esse assunto, eu vou contar uma passagem. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, na época, a doença estava se manifestando, mas não com a intensidade, porque essa forma que eu tenho é muito agressiva, né? Eu fui convidado pelo pessoal da Procuradoria para a gente trabalhar no programa de governo de uma determinada candidatura. Certo. E quando nós nos reunimos e começaram a botar os números na mesa, eu fiquei olhando. Daqui a pouco chegou um outro pessoal da Fazenda,
alguém trouxe mais um número. Eu só vou te responder uma coisa. Eu cheguei em casa, parei, pensei, tá aí uma eleição que não vale a pena ganhar. Esse era um contexto que já estava previsto e que foi, já vem há anos, mas que foi mais ou menos assim, não quero entrar nessa grenalização desse processo, foi agudizado. Agora, eu não sei como o governo vai enfrentar isso. Acho que Sartori não esperava ganhar a eleição, acho que a eleição caiu na mão dele. Vamos dizer, o processo entre as duas outras candidaturas se degladiaram e ele mais ou menos ocorreu com ele o mesmo processo do Rigoto, e eu acho que ele não tinha um programa para enfrentar tudo isso, e foi assim, tipo, vamos lá, vamos ganhar, vamos embora mesmo, vamos lá. E aí a gente está dentro desse contexto aí. Agora, acho que ele não tem nenhum capital político para pedir sacrifício à população, né? E o estilo pessoal dele também não favorece muito, que é aquele do comandante que vem à frente da tropa e diz, olha, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, como economista, como é que vê essa questão aí do ex-governador Tarso Genro ter deixado tão em mau estado os cofres públicos, e talvez seja essa uma das respostas porque não há reeleição no Rio Grande do Sul, né? Na verdade é o seguinte, o processo todo do Tarso Genro é a questão do fluxo de caixa, né? Na verdade ele fez uma previsão de despesa com base numa previsão de receita que não ocorreu em função da refreada que a economia nacional teve. É tudo muito assim, meio, digamos assim, que eu sempre uso a expressão, a megalomania do Lula, né? Um processo de megalomania que a gente viveu. O Brasil é líder do terceiro mundo, o Brasil perdoa a dívida de Angola, o Brasil empresta dinheiro para Cuba, nós devolvemos para a FMI, nós gastamos tanto em bolsa, mas é que assim, tudo tem um limite orçamentário, e agora nós estamos voltando à realidade do limite orçamentário. Como o governo está gastando menos, os empresários estão investindo menos, as famílias consumindo menos, é aquela velha equação da macroeconomia, o PIB só pode cair. Mas a previsão de receita que o Tarso Genro fez foi com base numa economia crescendo 5% a 6% ao ano. E na verdade esse ano nós vamos cair 1,8% do PIB, né? Porque cair assim, as pessoas têm que entender quando dizem assim, o PIB vai cair, é que a gente tem que comparar com o do ano passado, entendeu? Quer dizer, deu 100, né? E esse ano deu 98, tu caiu. Não é? E aí tu pode fazer uma série histórica. Por isso, o PIB. Agora, o processo do Brasil hoje é um processo de recessão técnica, né? E com uma inflação, como diria um nobre economista, seu Hélio, estamos em estagflação, que é estagnação econômica com inflação. O que é uma tragédia, né? Tá certo. Bom, batemos então um papo aqui com o Paulo Roberto Zietlow. Paulo Roberto, quero agradecer demais a tua presença aqui. Tenho certeza que Montenegro é mais Montenegro com a volta do Paulo Roberto. Aliás, que bom, que importante que é a volta das pessoas que aqui nasceram, que aqui se desenvolveram. Né? Como é importante isso, né, Paulo? Eu sempre costumo dizer que eu tinha saído de Montenegro, mas Montenegro nunca tinha saído dentro de mim, né? Certo. Eu sempre fui montenegrino, eu amo essa cidade, aqui estão minhas raízes, aqui estão meus familiares e os meus verdadeiros amigos, né? Porque conheci muitas pessoas ao longo da minha vida, mas os meus verdadeiros amigos estão em Montenegro. Entre eles, tu sabe que tu, né? Tá certo. Paulo Roberto, obrigado pela presença aqui, tá bom? Tá bom, eu que agradeço. Ok, conversamos com Paulo Roberto Zietlow, figura conhecidíssima aqui em Montenegro. Aliás, nos tempos ainda que andava de Garelli aí pelo centro da cidade, né? Sim, até cabeludo já foi. Até cabeludo já foi, né? E eu sempre costumo dizer que apesar de tudo aquilo que eu fiz, eu ainda fui condecorado pela Brigada Militar. E ainda fui da cúpula da segurança pública. Agora tu vê como é a vida, né? Que bacana, tá certo. A gente volta na próxima edição do Entrevista na Beira do Rio. Até mais, pessoal.